Qual é o número que, quando somado a 2 sobre 9, resulta em 5 sobre 3? Vou até mudar de cor aqui de caneta, né? Então, vamos ler e entender bem direitinho. Olha como é simples, ó. Quando ele diz qual é o número, ele está dizendo o quê? X. Essa pergunta diz que esse número aqui, ele é o número desconhecido, é a incógnita, ó. Qual é o número? Se ele está perguntando é porque ele não sabe. Então, X, certo? É o número desconhecido, é incógnita. Ó, qual é o número que, quando somado, ó, aí você põe a soma, ó, soma a 2 sobre 9, ó, 2 sobre 9. 2 sobre 9. Resulta. Esse resulta significa igual. Ó, igual a 5 sobre 3. Então, beleza? Ó, qual é o número X? Quando somado, ó, somado mais 2 sobre 9 é igual, resulta, né, em 5 sobre 3. Pronto. Quando você encontra essa expressão aqui, quando você transforma esse problema aqui, né, numa equação, você equacionou o problema. Então fica muito simples de resolver. Professor, mas agora nós temos fração. Então, o que eu vou fazer? Ó, você tem a opção de dividir o 2 pelo 9, certo? E encontrar um número decimal, ou seja, um número com vírgula. E trabalhar normalmente como nós trabalhamos as outras equações. Mas você pode também trabalhar com fração. É a mesma coisa. Você vai trabalhar do mesmo jeito. Ó, você vai pegar, ó, do mesmo jeito. Você vai isolar a incógnita no primeiro membro. Então, você vai pegar essa equação, 5 sobre 3, certo? E esse 2 sobre 9, você vai levar para o outro lado. Você vai levar para o outro lado do mesmo jeito. Só que com o sinal trocado. Observaram aí? Eu peguei o 5 sobre 3. Coloquei, ele estava no segundo membro, continua no segundo membro, certo? E o 2 sobre 9, ele está somando aqui, né? Então ele vai para o outro lado, subtraindo, ok? Simples assim. Agora, esse número bem aqui, o que vai ser essa subtração aqui? Será, professor, que eu posso pegar e subtrair 5 menos 2 e já dar a resposta lá? X igual a 5 menos 2, que é 3, né? Não, você não pode. Por quê? Porque você tem aqui uma subtração de fração. Gente, vamos entender uma coisa. Existem duas operações. Ou melhor, 4, né? Vamos dizer assim. A soma e a subtração. Uma é o contrário da outra. Certo? A soma e a subtração. Uma o contrário da outra. Uma é o inverso da outra. O jogo do sinal é o mesmo. Temos multiplicação e divisão. Uma é o inverso da outra. O jogo do sinal é diferente do jogo da soma e da subtração. Então, a forma como você trata as operações soma e subtração, você trata da mesma forma. Agora, multiplicação e divisão é diferente. Por exemplo, se bem aqui tivesse uma multiplicação, em vez de um sinal de menos, tivesse uma multiplicação, o que você ia fazer? Você ia multiplicar 5 vezes 2, 3 vezes 9. Normalmente, certo? Se aqui fosse uma multiplicação. Mas como é uma subtração, você não pode fazer isso. 5 menos 2. E se fosse uma soma também. Então, divida as operações da seguinte maneira. Soma e subtração é diferente de multiplicação e divisão em muitos aspectos, tá bom? Muitos aspectos, tanto no sinal como na operação em si.
Então, o que eu vou fazer aqui, professor? Já que eu não vou subtrair aqui o numerador, o que eu vou fazer? Você vai fazer aquele famoso MMC, né? Que você nem gosta, né, de fazer. É o famoso MMC. Por quê? Porque você vai ter que igualar os denominadores. Na multiplicação e na divisão não precisa igualar os denominadores, mas na soma e na subtração você tem que igualar os denominadores, ok? Então, mas professor, tem que fazer o MMC? Não. Existe uma forma de você fazer bem rapidinho que eu vou lhe ensinar bem aqui agora, certo? Se você tem que igualar os denominadores, você vai usar a fração equivalente. Qual é a fração equivalente a 5 sobre 3? Certo? Que o 3 vira 9. Vamos fazer aqui do lado, né? Ó, eu tenho aqui, ó. Tenho aqui 5 sobre 3, que é esse número aqui. Eu quero que vire um número com denominador 9. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar por 3, tanto o numerador como o denominador. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. Ok? Observe, o 5 sobre 3 virou 15 sobre 9. São frações equivalentes. Mas olha o denominador. O denominador aqui é 9. E eu quero exatamente bem aqui um 9. Então, em vez de eu colocar 5 sobre 3, eu vou colocar 15 sobre 9. E eu posso fazer agora a minha subtração. Então, vou fazer aqui do lado, ó. Trazendo daqui para cá, ó. X igual. Ó, em vez de 5 sobre 3, vou colocar 15 sobre 9. Não são equivalentes? Não tem o mesmo valor? Certo? Tem o mesmo valor. Se você dividir 5 por 3 e dividir 15 por 9, você vai encontrar o mesmo resultado. Pronto. Agora, professor, agora dá para fazer a subtração? Ah, agora dá, porque numerador posso subtrair pelo o numerador desse, eu posso subtrair pelo numerador desse. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Ok? Então, x vai ser igual. Quanto é 15 menos 2? 13. Muito bem. Está respondido o problema. Beleza? 13 sobre 9. Ah, professor, eu achei que era mais difícil. Você viu? Não é tão difícil assim. Vamos para a letra B. Por quanto devemos multiplicar 5 sobre 3 para obter 2 sobre 3? Ah, professor, já sei. Para obter é igual. Exatamente. Multiplicar também eu sei. Então, onde é que está o x aqui? O x está aqui, ó. Por quanto? Você está vendo aí? Você está vendo a pergunta aí? Por quanto? Ele não sabe qual é o número que, multiplicado por 5 sobre 3, você obtém 2 sobre 3. Então, como é que fica? Ó, no lugar desse por quanto, ó, que é o x, ó, você vai colocar x, ó, x, devemos multiplicar. Então, vezes o quê? 5 sobre 3. Por quanto devemos multiplicar 5 sobre 3 para obter 2 sobre 3. Olha aí que maravilha, né? Agora, tá aqui a nossa equação, né? Tá aqui a nossa equação. Pronto. Você já transformou essa parte aqui, ó. Essa frase aqui, você já transformou nessa conta bem aqui, nessa equação. Beleza, agora tá simples, né? Vamos agora resolver. Gente, é super fácil, ó. Esse aqui, ó. Super fácil. Vou até deixar mais bonitinho aqui, ó.
Precisa desse pontinho aqui? Precisa? Não, precisa não. Se, ó, esse número está multiplicando por x, ó, o número multiplicado pela letra, ó, o número multiplicado pela letra. Então fica como? 5 sobre 3x. Não precisa botar operação. Número multiplicado, quando o número estiver multiplicando uma letra, não precisa botar o pontinho de multiplicação. Fica ao lado da letra. Nós já aprendemos isso. Então, sobre 2 sobre 3. Você lembra o caso da balança? Se eu tirar esse 3 daqui e ao mesmo tempo eu tirar esse 3 daqui, ó, se eu tirar esse 3 daqui e ao mesmo tempo tirar esse aqui, tem algum problema? Não, é o caso da balança. Se eu tiro de um lado e tiro do outro, não tem problema nenhum. Então, ó, pá, pá, pronto, já eliminei esse problema aí. Beleza. Eita, professor, mas está muito simples. Super simples, né? Agora vai ficar o quê? 5x igual a 2. Olha como ficou simples. Observe, o 5 está multiplicando x. Então eu vou dividir por 5 de um lado e do outro. Ok? Se eu divido de um lado e divido do outro, não tem problema, ó. Inseri o 5 aqui, mas inseri aqui do outro lado, questão da balança, isso aqui é uma igualdade, né? Beleza. Então vai ficar, ó, corta, corta, vai ficar x igual a 2 sobre 5. E tá aqui a nossa resposta. Pronto, muito fácil. Vamos agora para a letra C. Na letra C, galera, nós temos o que, ó? Dividindo, né, ó? Dividindo um número, ó, já tá dizendo aqui, ó, dividindo um número. Que número? Não sei. Então, vou colocar x. Então, dividindo um número por 2, ó, dividindo um número por 2, então eu tenho um número aqui, ó, x. Vou usar a mesma caneta aqui. X dividido por 2. É só você ler direitinho e fazer a representação aqui, não é? Que aí você não vai ter erros, ó. Dividindo um número por 2, ó. Dividindo, ó, esse tracinho aqui é de divisão, ó. Dividindo o número por 2 e somando o resultado a 5, ó. Somando o resultado a 5. Ok? Somando o resultado a 5. O resultado de quê? Dessa divisão aqui, ó. Somando a 5. Obtemos o 8. Ah, professor, eu sei fazer. Pois dê um pause aí no vídeo e tente fazer sozinho. Todas as questões aí você pode dar um pause antes de eu fazer e fazer sozinho. Depois você vê o resultado, ok? Ah, beleza. Vamos continuar. Então, x sobre 2 é igual. Estou isolando a incógnita, ok? X sobre 2 é igual a 8. Que sinal eu tenho aqui antes do 5? Que operação eu tenho aqui? Soma, né? Ó, soma. Então eu vou levar esse 5 aqui subtraindo o outro lado. Ei, beleza. Super fácil, né? Agora eu vou transferir para cá. Novamente vou repetir o x sobre 2. Vou repetir aqui o x sobre 2. Igual. Quanto é 8 menos 5? 3. Muito bem. Agora observe. Eu estou aqui com uma divisão. Mas eu quero tirar esse 2 daqui. Ok? Quero tirar esse 2 daqui. Mas o 2 está dividindo o x. E eu quero que fique só o x. Ora, se eu tenho um 2 dividindo um x, o x, certo? Então, ficou o quê? X dividido por 2. Mas eu quero tirar esse 2 daqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar
por 2. Ó, vou multiplicar, vou botar até com outra cor aqui para você ver, ó. Vou multiplicar por 2. Ah, professor, mas você multiplicou por 2 de um lado, então eu entendi que você tem que multiplicar por 2 do outro. Corretamente. Corretamente. Por quê? Porque eu quero tirar esse 2 daqui. Certo? Eu quero tirar esse 2. Se o 2 está dividindo x, então para me anular esse 2 que está dividindo, eu vou multiplicar 2, ó. Porque um anula o outro, correto? Então, o que vai acontecer? Ó, esse anula esse, certo? Sempre usando a operação inversa, gente. É muito simples. Ó, x igual. Quanto é 2 vezes 3? 6. Ah, não, professor. É fácil assim? É muito fácil, gente. Super fácil. Ok? Então, esse 2 aqui que está dividindo é o mesmo que eu joguei para lá, multiplicando. Ó. 2 vezes 3, 6. Pronto, simples assim. Agora vamos para os problemas, né? Você vê que nós estamos numa sequência, estamos evoluindo, né? Primeiro a gente começou com a expressão algébrica, depois foi para a equação, depois a gente foi transformar, a gente foi equacionar uma frase, né? Uma frase escrita e transformando numa equação, e agora nós vamos para o problema, certo? Que é o nosso objetivo, resolver problemas. Então, vou resolver aqui com outra cor. A largura. Aí você vai ler o problema, vai transformar numa equação, certo? Do mesmo jeito, entendeu? Ó, a largura de um terreno. Eu gosto sempre de desenhar. Vou desenhar aqui o meu terreno, certo? Ó, a largura de um terreno retangular. O que é a largura, gente? Esse ladinho menor. Comprimento, ladinho maior. Beleza. É igual, ó, a largura, ele está dizendo aqui, ó, a largura é igual à metade do comprimento. Mas ele disse a medida do comprimento? Não, ele não disse a medida do comprimento. Ele disse que a largura é igual à metade do comprimento. Mas ele não disse a medida do comprimento. Então, se ele não diz a medida do comprimento, eu vou chamar de x. Correto? Porque ele não disse. Agora ele disse a da largura. Qual é a medida da largura? É a metade do comprimento. Então, se o comprimento é x, a largura é a metade de x. E o que é a metade de alguma coisa? É dividir por 2. Pronto, simples assim. Aí, continuando o problema. Se o perímetro, aí eu tenho que saber o que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Ele diz, ó, se o perímetro é igual a 90, então ele está dizendo a medida do perímetro, está dizendo que é 90. Determine suas dimensões. O que é as dimensões? Largura e comprimento. Ok? Então ele diz aqui, ó, se o perímetro, que é a soma dos lados, é igual a 90, então você vai representar aqui, ó. Quantos lados tem? Tem 4 lados. Então você vai somar esses 4 lados, ó. Esse lado é igual ao de cima. Perfeito? E esse lado é igual a esse. Então você vai somar tudo. Tudo. Ó. Tudo somado. Igual a 90. Então ele quer que você determine as dimensões do terreno. Quando eu resolver essa equação aqui, certo? Eu vou ter o valor de x. Ah, pois se eu tiver o valor de x, eu já tenho o valor do comprimento. E se eu tiver o valor do comprimento, eu encontro o valor da largura, ok? Porque é o comprimento dividido por 2. Uma coisa está conectada à outra. Então eu vou só somar isso aqui. Gente, somar isso aqui é muito fácil. Olha aí, ó. 1 mais 1, 2, certo? 2 o quê, professor? 2x. Ó, 1x mais 1x, 2x, certo? Agora eu tenho a metade de 1x mais a metade de 1x. Somando essas duas metades,
dá 1. Dá 1x, correto? Ó, 1 mais 1, 2. 2x. Metade com metade dá 1. 1x. Então vai ficar o quê, ó? 3x igual a 90. Ah, não, professor, é fácil assim? É, galera, ó. 1 mais 1, 2. Metade com metade, 1. Então, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 3x. Agora, ó, o que eu vou fazer? Ah, professor, já sei. Vou dividir aqui por 3, porque o 3 que está multiplicando aqui, eu quero tirar esse 3 que está multiplicando, então eu vou dividir por 3. Se eu coloco o 3 aqui dividindo de um lado, tenho que colocar do outro 3. Beleza, correto. Então, o que nós vamos ter? Vamos trazer aqui para esse lado aqui. Nós vamos ter, ó, corta, x igual 90 dividido por 3 dá 30. E o que é 30, professor? 30 é o valor do comprimento. Vou colocar bem aqui, ó, 30. E qual é o valor da largura? A largura vai ser a metade do comprimento, ó, 30 dividido por 2, que vai dar igual a 15. Então, comprimento vai ser 30 e largura vai ser 30 dividido por 2, que dá igual a 15. Ok? Muito simples, né? Muito simples. Vamos para a última questão. Na última questão, galera, nós temos o seguinte. Cristiano e Ronaldo. Ó, Cristiano e Ronaldo, né? Cristiano e Ronaldo passaram alguns meses guardando dinheiro para comprar um celular de R$ 973 reais. Eles iam comprar um só, né? Eram dois, iam comprar devia ser irmão, né? Então, Cristiano e Ronaldo passaram alguns meses guardando dinheiro para comprar um celular de R$ 973 reais. Ao final de 6 meses, viu? Foi muito tempo, né? Guardando dinheiro, 6 meses, né? Os dois irmãos haviam juntado o mesmo valor, certo? Então, provavelmente eles ganhavam a mesada, né? Ia juntando, a mesada igual, ia juntando. Depois de 6 meses, eles tinham o mesmo valor. Beleza. Até agora, gente, nós temos o quê? Nós temos um valor desconhecido, que é o valor que eles juntaram, que aqui o problema não está dizendo, tá bom? Eu já posso dizer que é o meu x, certo? Então, como o valor era igual, eu vou botar assim, ó. O Cristiano, ele juntou x, porque o problema não está dizendo. O Cristiano juntou x. E o irmão dele, o Ronaldo, também juntou x. Então, ó, os dois juntaram x, cada um. Beleza? Então, aqui no problema não está dizendo quanto foi que eles juntaram. Ok? Então, ao final de 6 meses, os dois irmãos haviam juntado o mesmo valor. Tá bom? Então, eu estou colocando aqui, ó, x mais x, mesmo valor. Mas ainda faltava 197, certo? Para pagar o celular. Então, observe o que eu vou fazer. Ó. O Cristiano tinha x, que ele juntou, né? O Ronaldo tinha mais x, né? Porque ele também juntou o mesmo tanto do Cristiano. Ainda falta 197. Ou seja, eles precisavam ainda ter mais 197 para comprar o celular. Quanto era o celular? 973. Então, precisava ainda de 197. Ok? Juntando tudo isso, juntando o que o Cristiano guardou, mais o que o Ronaldo guardou, mais os 197 que ainda estavam faltando, juntando tudo, somando tudo, dá o valor que eles precisam. Ou seja, o valor do celular, que é 973. Então nós temos aí, gente, uma equaçãozinha muito simples. Ó,
2x, porque x mais x é 2x, certo? Mais, ou melhor, vamos logo resolvendo, né? Igual, esse 197 eu sei que eu vou levar para o outro lado, negativo, então, menos 197. Olha que simples, olha que simples. Então, vamos lá. 973 menos 197. Então, subtraindo aqui, olha como é fácil. 13 menos 7 dá quanto? Isso, 6, muito bem. Como eu pedi um emprestado aqui, ficou 6. 16 menos 9, 7. Beleza. 16 menos 9, 7. Como eu pedi um emprestado aqui, 8 menos 1, 7. Perfeito. Então, gente, dá 776. Então, 2x é igual a 776. Olha, os dois juntos conseguiram bastante dinheiro, né? Agora vamos descobrir quanto cada um conseguiu, porque a pergunta é, ó, determine quanto dinheiro cada um conseguiu. Então, divide aqui por 2. Ah, professor, eu já sei por que você dividiu por 2. Muito bem. Porque eu tenho que deixar só o x. Perfeito. Aí você corta esse 2 com esse 2. Aí você vai aqui para o outro lado, né? Para não ficar muito emendado. Aí vai ficar x igual. Quanto é 776 dividido por 2? Ó, 776 dividido por 2 vai ser 7 dividido por 2 dá 3. 3, 2 vezes 3, 6 para 7 dá 1. Baixo 7. 2 vezes 8 dá 16. Para 17 dá 1. Baixo 6. 2 vezes 8 dá 16. Para 16 dá 0. Beleza. Então, cada um conseguiu economizar R$388. Que maravilha, né? Um esforço muito grande, né? Mas eles conseguirão comprar o celular. Então, galera, eu sou o professor El, agradeço por vocês terem assistido e até a próxima. Valeu!